Então, boa noite a todos e todas. Nós estamos iniciando mais um encontro afetivo aqui no Janelas Afetivas e hoje estaremos recebendo agora às 6 horas o Tardelli Lima. Boa noite, Bárbara, bem-vinda. Boa noite, Cris, Simões, boa noite. A gente vai estar conversando um pouco hoje com o Tardelli Lima, com um pouco de Sussuarana, conversas de caçador, né? E a gente vai estar aguardando aqui algumas pessoas mais entrarem para poder dar início a essa nossa live agora, nesse período da noite, encerrando o nosso dia de hoje. Vamos aguardar o Tardelli entrar por aqui, deixa eu avisar ele no privado. Bárbara disse que tá morando nessa página, coisa boa, Bárbara. São muitos afetos, né, Bárbara? Muitas pessoas bacanas, inclusive você também na programação. Todo mundo trazendo seus afetos. Tem que dizer ao Tardelli ficar online aqui. Vou enviar pra ele. Ah, o Tardelli entrou. Oi, Tardelli, Cecília. Então, Tardelli, a gente tá aguardando aqui. Eu já tô convidando o Tardelli, aguardando. Então, eu vou falando um pouco, né? O Sussuarana, Conversas de Caçador, que é um trabalho aí fruto da dissertação de mestrado do Tardelli Lima, que foi orientado lá pelo Robson Rabespeck, no pós-graduação da UFRN, em Artes Cênicas. Olha o Tardelli aí. Tudo bem, Tardelli? Tudo ótimo, meu querido. Tudo ótimo. E aí, então, deixa eu só fazer uma apresentação para as pessoas anterior, aí você também pode falar um pouco. Também eu tô com minha xicrinha aqui, não tô com café agora, que eu tomei muito café agora à tarde. É cachaça, né? Aqui é café, infelizmente é café. O meu é água. Então, gente, o Tardelli é ator, ele tem licenciatura em Educação Artística, né, pela UFPB, fez mestrado lá na UFRN, integrou grupos na Paraíba, é um paraibano de Carraseiras, né, de Cajazeiras aqui no interior da Paraíba, e também integrou grupos em João Pessoa como Graxa, Ousfal de Dário e o Piolim, e hoje atua no Sertão Teatro, né, como ator e também dirige alguns trabalhos, né, como o Sussuarana, e também fez o Tony Júnior, tão maravilhoso de Bacurau, né, do Kleber Mendonça Filho. Então, a gente vai começar essa conversa, agradecer a todo mundo que está entrando aqui na nossa live, pode deixar algumas perguntinhas, vai dando um retorno sobre os nossos áudios, imagens, e é isso. E aí, Tardelli, como estamos? Que pode esse corpo nesse tempo de pandemia? A PL foi aprovada, né, agora à tarde, no meio da nossa live. E vamos seguir. Bom, agora, pois é, uma notícia boa, né, no meio disso tudo. Agora é colocar pressão no Senado, né, nossos senadores e senadoras também, que se sensibilizem com a situação, né, que agora é uma questão de sensibilidade agora, e torcer para que também seja aprovado e a gente consiga essa vitória aí. Eu tive a sorte, né, o privilégio de estar aqui no sítio, consegui sair da cidade, vim com a Helena e a família dela para cá. A gente já estava passando junto com os pais dela. E aí a gente veio para um sítio aqui em Patos, aqui a uns 280 quilômetros de João Pessoa. Aí aqui pelo menos a gente tá com esse privilégio, né? A gente de estar no meio da natureza, abre aqui, tem pé de cajarana, de manga, tem milho, tem feijão, a gente sai colhendo essas corriconzinhas. Então a gente está tendo esse privilégio de estar aqui refugiado. E é isso, um dia após o outro, né? A gente acorda e faz, vamos lá, mais um dia. E aí a gente não sabe quando é que isso tudo vai parar, mas estamos aí enfrentando. Sim. Eu peguei um trechinho lá da tua dissertação, que é uma do Heraldo. Aí eu só queria fazer uma leitura só para a gente abrir essa conversa, talvez nos inspirar um pouco, se você me permite, que foi uma das falas, uma das contações caçador. Queria dizer que eu tô aqui com o meu Sim. enrolado no meu couro no meu couro de onça, que é meu lençol de dormir. Eu ia me enrolar aqui um pouquinho, né? Mas na madrugada partiram mata dentro. O negro soltou os cachorros na frente e correu atrás. Em fração de minutos,
já detectaram a onça intocada na turna. Quando Cazuza chegou no local, o negro estava amarelo, todo se tremendo. A onça deu 2 esturros e ameaçou atacar. O negro soltou o murrão e saiu correndo. Nessa hora, a onça partiu para cima de Cazuza, que lhe deu um tiro. Ele caiu, quando ele caiu, apareceu o macho vindo em sua direção. Ele ficou se defendendo com a zagaia e os cachorros atacando por baixo. Até que ele recarregou a espingarda e abateu o outro bicho. Terminando a caçada, Cazuza chutou o murrão e disse: agora eu vou carregar, porque eu tenho que acertar a conta com o nego ali. Ele saiu procurando, encontrou o sujeito todo arranhado, abraçado numa galha no topo do pé do angico, e o medo foi tão grande que o nego cagou 2 metros sem torar em nenhum canto. Heraldo. Aí acho que a gente ia falar um pouco Ai, meu Deus. como foi essas contações, como foi esse teu processo de buscar essas histórias, essas conversas, e como essas conversas de caçador, né? Como foi para tu esse É, eu, processo? eu tive, eu tive um retorno muito bacana depois do mestrado, apresentando a Sussuarana, de pessoas que estavam fazendo seu projeto de mestrado, que iam tentar o ingresso no mestrado e pedindo a minha dissertação para dar uma lida, para saber como é que eu tinha feito todo esse processo para chegar a esse resultado, né? Que é uma coisa que Sim, as pessoas têm procurado muito, procurar fazer mestrado com um resultado prático. Isso a UFRN está dando assim um baile, né, nesse sentido, com muitas produções, né, práticas e mostrando como é possível e que deve ser possível você fazer um projeto de dissertação com um resultado prático, né? Que aí você mostrar ali o produto ali, ó, é isso aqui que eu concretizei, é fruto da minha cabeça. Então tudo começou exatamente aqui onde eu estou, nesse sítio em Patos, que aí já vinha da especialização, eu tinha feito teatro popular com Cristina Estreiva, a gente montou a Faça do Poder, um texto de um potiguar, Racine Santos, e aí eu já vinha pensando muito nesse universo popular, de usar máscara e contação de história, e a Ana Marinho, é uma colega de trabalho do Grupo Solidário, né? Ela é professora da UFR, da UFPB de Letras. Ela disse, rapaz, tu devia falar sobre Cazuza Sátiro, o matador de onças. Tem vários cordéis falando sobre ele, daquela região ali de Patos, São José dos Pinharas. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu disse, bora fazer um projeto, tu me ajuda, eu ajudo. E aí quando eu cheguei aqui nesse sítio, exatamente aqui onde eu estou, acho que há 3 anos, 4 anos, acho que 4 anos, o seu Heraldo, que é esse que você leu aí no início, ele veio deixar um pavão aqui de presente para o meu sogro. E aí, Samara, minha sogra, comentou com ele, rapaz, ó, tu conhece a história de Cazuza Sátiro? E ele é sátiro também, né? Heraldo Sátiro. Então ele conhecia todas essas histórias. Aí ele fez, rapaz, tu pode gravar para mim, eu posso filmar o senhor relatando isso. Aí ele fez, eu posso vir amanhã, que aí eu lembro de mais coisas, não sei o que. Você vai vir mesmo? Ele veio. Aí no outro dia ele chegou aqui, todo arrumadinho, todo bonitinho. A gente preparou ali a câmera. Ele sentou e começou a contar essas histórias, né? Algumas lembranças e tal. Então eu fui catalogando isso. E depois, com a ajuda de Júnior, professor Edmilson, que ele conhece essa região aqui, a gente marcou um final de semana e a gente adentrou no sítio. Foi bater na Serra do Tronco, aquela região toda. E aí a gente saiu registrando várias figuras que contam essas histórias também, né? O Zé de Luciano, Irã de Macota, de Diraldo, a gente saiu encontrando essas pessoas, inclusive o bisneto de Cazuza Sátiro, ainda vivo, tem seus 90 anos, que é o Irã de Macota, e aí ele contou outras histórias que não tinha nos cordéis, de João Mequides e Ataíde. E aí eu fui registrando todas essas histórias, fui catalogando e fui levantando um mote da dramaturgia em cima disso, né? Eu, como narrador, como ator, contando essas histórias e tentando fazer todos os personagens, o cachorro, a onça, todos os contadores que vão passando por ela. Então, e aí foi um desafio vocal, corporal, de como contar essa história sozinho, né, aos tempos passados, de como eles faziam os primeiros humanos, né, as primeiras linhas de comunicação ao pé do fogo, onde o mais velho, o mais experiente, contava as suas experiências para os mais jovens, e hoje em dia, cabendo ao de melhor memória ou de melhor expressividade, retransmitir esse conhecimento. E aí nós, como os atores, temos esse privilégio, né, e
essa missão, né, de recontar essas histórias. Então foi por aí, catalogando isso e depois ver os embasamentos teóricos com a ajuda do orientador maravilhoso, o Robson, que abriu mesmo assim a cabeça e o coração desse projeto, me indicando os autores que eu podia sair bebendo das fontes e tentar entender o que é que aquilo tudo queria dizer, e enquadrando, encaixando. E foi muito lindo, porque na defesa eu apresentei, debaixo de um cajueiro, ali na UFRN, a banca lá sentada e uma plateia, a galera que ia passando, os estudantes da licenciatura e tal. Sentou todo mundo ali, eu apresentei a versão prática e depois a gente correu para dentro da sala, só deu tempo de colocar uma camisa e teve a defesa teórica, né? Mais 20 minutos de defesa teórica. Até hoje a Helena quase me mata porque eu estava descalço. Que besteira. Esse menino bota um sapato, uma chinela, tá aí bem de boa, fazendo a defesa. É mais ou menos isso aí, a condução do fio, né? De onde tudo começou até chegar na defesa. E vem muito antes também dessa. Vem muito antes disso, né? Essas histórias, porque acho que foi em 2009. Em 2009 eu tive a oportunidade de conhecer lá em Petrolina, no, em um dos festivais que estava acontecendo. Minto, vocês estavam passando em caravana, né? No ônibus do Flor de Mancambira, vocês estavam em Isso, era um projeto da Chesf. O projeto. Exatamente. A gente estava apresentando nas 10 principais cidades banhadas pelo Rio São Francisco. Aí a gente começou em Penedo, do Deságue, e foi subindo até a nascente Pirapora, Minas Gerais. Aí a gente fez Pirapora, Juazeiro, Petrolina, Xique-Xique, Bom Jesus da Lapa, Santo Antônio, enfim, foram 10 cidades assim em 30 dias de estrada. E tanto em Flor de Mancambira como em outros trabalhos teus, acho que essa questão com o teatro popular, né, com o teatro de rua, tem sempre esse processo de triangulação, né? Sempre eu vejo tu puxando o público para perto. Então, fala um pouco para a gente. Aqui deu uma travada. Opa, eu corto aqui. Um pouco desse processo do teatro popular. Do teatro popular na tua vida, a relação com as máscaras, né, também, que tem muito nos trabalhos que eu tenho visto. E essa máscara corporal também do Tardelli, esse ator contador. Eu assisti o espetáculo do Júlio Adriano, A Descoberta das Américas. Nossa Senhora, eu quase infartei, assim. Que coisa, né? Incrível. O cara sozinho em cena, só com uma vestimenta simples, e ele fica 1h20 e você ri, você chora, você se emociona, você visualiza toda a parafernália de toda a sua trajetória durante a apresentação. Então, daquilo ali eu já fiquei muito assim, nossa, eu quero isso, eu quero fazer isso, algo parecido a isso, eu quero chegar nisso aí. E aí a pesquisa na especialização me verticalizou para isso, porque o meu projeto da especialização, o meu memorial, era Meia Máscara, Comédia dell'arte e Gramelot, que eram fundamentos de técnicas do teatro popular. Então eu pesquisei muito isso, né? Eu fiz muito isso, principalmente o exercício com Gramelot, com as minhas máscaras, né? E algumas pinceladas da comédia dell'arte como um todo, assim, mais uma coisa da alegoria, né? Do universo, dos canovatios, de como eles organizavam os improvisos. Então eu fui beber muito dessa coisa. E aí a experiência na prática, com a Faça da Boa Preguiça, que a gente foi para a rua antes da Flor de Macambira, que era o grupo me trouxe. Parou aí, mas tu continua ouvindo, né? Tô te ouvindo. Certo. E eu aí, acho que no final, quando corta assim, dá para ouvir. Mesmo tu cortando aí, tá rolando aqui. E aí, com a Face da Boa Preguiça, a gente ficou apresentando na rua, já junto com o Cláudio Shakespeare, e a força do texto de Ariano por si só, né, já traz muita coisa pra gente. E aí, quando veio a Flor de Macambira, foi para as máscaras, que eu fazia só personagem mascarado. Eu fazia 5 personagens, era o bicheiro, o coronel, o coroinha, então tinha todo aquele processo de triangulação com a plateia, com ator, plateia, ator.
e Cristina Estreva, que foi uma grande encenadora do Grupo Sertão Teatro, né? Uma das fundadoras do grupo, e ela tem uma força e uma inteligência assim para esse tipo de teatro que é impressionante assim a maneira, e também foi interessante porque foi uma descoberta de Cristina Estreva, ela nunca tinha feito teatro de rua e nem a gente, e aí casou assim, sabe? E aí, com a face da boa preguiça, com a utilização das máscaras, e a gente também, eu tive que aprender a andar a perna de pau também, que era uma coisa que eu temia, e aí eu consegui. A gente fez oficina com a galera da Carroça de Mamulengos, foi um processo muito massa. E aí, depois disso, quando veio o mestrado, eu disse, é isso que eu quero pesquisar. Eu quero ir para a cena sem nada, sem usar objetos, sem usar cenário, eu quero alguma coisa que eu leve na mala, na mochila. Algo que eu esteja em algum lugar e eu faço, caramba, aqui dava para fazer Sussuarana. E fazer, independentemente do horário, do dia e do público. Então eu queria muito isso para mim. Então, no dia que o seu Heraldo estava aqui nessa casa, que ele começou a contar essas histórias e as pessoas iam chegando e ouvindo, parecia que tinha sido combinado e era um teatro imediato, instantâneo, algo que aconteceu espontaneamente. E eu achei isso de uma força, né? É tão bonito quando isso acontece assim. Então, nesses cantos assim, em sítio, em lugares mais isolados, isso é muito comum. No final da tarde, você vê uma pessoa lá falando e uma roda em torno dela e ela contando histórias, contando causos. Então, eu gosto muito disso, assim, dessa coisa. Então, sempre quando eu passava minhas férias em sítio, eu me recarrego muito assim nesses lugares. Aqui que tem muita árvore bonita, muita coisa, a vontade que eu tenho é de ficar apresentando Sussuarana todo dia aqui. Então, tem uma coisa que tu falou das histórias dos cordéis, né? Que tem esses cordéis, né? Eu acho que você coloca alguns grafismos lá no teu trabalho. Mas aí eu fiquei pensando aqui agora também que essas histórias nem sempre foram escritas, elas sempre foram colocadas em cordéis. Tem muito aquele do quem conta um conto vai aumentando um ponto, aí vai contando outra história, essas histórias vão passando de geração. Como é que é isso? Isso. Eu acho que do cordel mesmo em si, eu não utilizei quase nada assim, porque o cordel ele tá todo ritmado. E o Sussuarana ele não é em cordel, ele não é ritmado, ele é uma contação mesmo assim. E aí eu fui só pegando mais as histórias. E principalmente quando chegava em mim. Eu tenho muito disso, sabe? Eu tenho amigos meus que me conhecem, eles sabem, quando eu vou contar a história, ele já faz, olha, tira aí 30, 70% disso aí que Tardelli tá dizendo. Mas eles não negam porque fica tão floreado que eles preferem que eu conte do que outra pessoa contar. Então eu gosto, eu sinto que eu tenho uma facilidade para isso, assim, de ver uma situação e tentar recontar ela de uma outra maneira, de uma maneira que fica ainda mais interessante. E aí eu fiz isso com o cordel e fiz isso com essas contações de história. Quando eles ficavam contando, quando eu ficava ouvindo, eu ficava imaginando aquilo na boca de um ator. Como é que um ator falaria aquilo? De mudar um personagem para o outro. Então, essas técnicas que eu utilizei enquanto ator, né, para poder tornar aquilo cênico. Mas, assim, a potência mesmo tá naquelas histórias que eles contaram, né? Como eu vou recontar isso? Eu lembro muito bem das primeiras cenas que eu fui montar. O Sertão Teatro ainda tinha uma sede. Aí eu coloquei uma escada, porque eu fazia em cima da árvore. E aí Helena e minha companheira e Rafael Guedes, que é do Grupo Sertão, eles faziam meio que a sonoplastia. Ficavam tentando musicar, assim, como se fosse um desenho animado. Toda a movimentação que eu ia fazendo, eles iam criando alguma música. E aí lá na sede foi aparecendo as primeiras cenas, assim. Eu fui fazendo e eu parava, e aí, meninas, tá legal? O menino, tá, faz assim, assim ficou bom. Aí eu repetia. Aí eu fiz uma apresentação aberta lá na Piolim, antes da defesa do mestrado. E aí eu fiz debaixo de uma jaqueira. Eu acho que tinha cerca de 35, 40 pessoas, os amigos, a galera do teatro. E foi muito massa, assim. Foi muito incrível que na Piolim tem o Jardim Botânico do lado, o zoológico. E aí, durante a apresentação, o leão ficava dando cada rugido, assim, no meio, ambientando a cena. Foi muito massa. Foi muito Você fez no massa. zoológico, né? Que legal. Ei, Ali na Bárbara Leite Piolim, tá que é falando aqui. vizinho. Sim. Eu não conheço o local, não foi. É em João Pessoa, né? Isso. Então, Bárbara disse Bárbara uma o coisa quê? bem legal, que essas histórias é tempo de história antiga, quando Bárbara Leite, do Cariri. Sim. Ela estava dizendo aqui que essas histórias vêm muito
quando estava desboiando feijão e fava, que a gente começava a conversar. Eu lembro também, hoje à tarde rolou muito disso, Lucivânia falando, né, do tempo de vó, né, e aí muitas histórias vão se fazendo naquele tempo. Eu lembrei até também, tem um tio que contava muito história de assombração, né, dos espíritos, das botijas. Tem muita história assim Exato. E vem muito nesse momento, né, que tá desboiando feijão, tá ali na roça, tá conversando, né. Então lembra um pouco muito disso, assim. Aí nesse sentido, vem como uma mitologia, né, da gente, assim, vem como uma mitologia do sertão, né, muito nossa. E aí as inspirações, né, e essas relações entre os homens e as feras, como tu coloca lá no release do trabalho. E nas histórias de caçador, como se dá essa relação entre os homens e as feras, assim? É muito é muito próximo o homem e a fera. Como é que tu pensa isso? No início, quando a gente estava pensando muito nessa relação, a gente ficava pensando, mas os animais vão falar nessa peça? Se Suarana fala, ela não fala? Essa relação de caça, caçador, porque hoje em dia é muito... eu vejo duas caças diferentes, né? Tem essa caça a predatória, tem essa caça do desmanche mesmo, que desmata, Sim. que extingue, que, sabe, a caça predatória mesmo, a proibida e tal. Mas eu quis levar muito mais para essa situação de caça-caçador, mais para o lado do homem do campo que caça aquilo que ele consome. A caça de quem mora em sítio mesmo, que mata um preá, mata um tiú, mata sabe, para o alimento da família. Não a caça predatória sabe, de pele, de dentes, de tal. E muito mais nessa imaginação mesmo, nesse lugar dos arquétipos. Quando você vê caçador, aí você já imagina o cara com arco, com a flecha, com a lança. Então, muito mais o arquétipo do caçador e da caça, muito mais nesse lugar da imaginação do que o homem e a fera em si. Mas aí você vai colocando na balança, você vê que o homem está o tempo todo querendo dominar a natureza, controlar a natureza. O homem está sempre querendo dominar o cavalo, derrubar o boi, está sempre querendo matar o touro. Né? Tem essa coisa desse domínio territorial. E aí eu não queria colocar nesse lugar do homem está dominando isso. Tanto que todo mundo já pediu para mudar o nome de Sussuarana e colocar Meota, porque o cachorro Meota ele rouba a cena do espetáculo o tempo inteiro, assim. O Meota, que fala assim, Meota, que é o cachorrinho. Todo mundo adora o Meota. E aí eu tentei fugir um pouco mais desse lugar, assim, sabe? Eu fiquei pensando muito mais no que isso bate mesmo na hora que você fala, a história de caçadores. E aí deixa que cada pessoa, nessa palavra caçadores, de feras, deixe ele imaginar como seria esse caçador de fera, assim. Não levar para algum lugar específico, sabe? Eu acho que eu fui mais por aí, assim. Tentar deixar muito mais na imaginação da contação. Das mentiras, da contação, né? Da história de caçador. Isso é história de pescador, isso é história de caçador, isso é mentira. Sim, sim. Às vezes não tem nem matado essa onça, né? É o do contar vantagem, tem muito a ver, né? Exatamente. E Bárbara falou uma coisa aqui também agora, que é o caçador, tem a ver com isso que a gente está falando, o caçador para o seu bem viver, que é diferente da mercantilização do capitalismo, né? É bem isso que você estava falando, não é o caçador... Exatamente. E tá, como a gente, por exemplo, que mata uma galinha para o nosso próprio alimento, ou o capitalismo que mata para uma produção em grande escala, né, para poder sustentar essa corrente capitalista. Aqui, né? Tem uma mensagem aqui de Veronaldo Martins, quando eu estava falando da turnê, aí ele colocou a Cia Biruta, que fez a produção, e foi um encontro que até hoje lembramos com carinho. Olha que massa. Olha, a gente vai reencontrando a galera assim, nas lives. Isso é importante, assim, dizer, porque a Biruta também tem um trabalho muito bacana com as máscaras, né, com o teatro popular nos seus trabalhos. O Veronaldo e a Cris vai estar com a gente também nesse evento. E eu acredito que esses afetos, eles vão se dando a longos passos, né? Eles vão se dando com essas relações que a gente vai encontrando nas nossas estradas, né? Nas nossas estradas mesmo. Eu lembro. Deixa eu só dizer uma coisa. A oficina que vocês ministraram lá no Mancambira, para mim foi muito importante também para encontrar esse lugar do Gramelô, né? Vocês trouxeram um pouco das noções do Dário Fo, do Clau Branco, do Augusto. Aí tem essa coisa com a brincadeira, né? De alguém precisa cair porque alguém
alguém coloca o pé e o outro vai cair, né? Para ser aquilo ser risível, ser engraçado. Isso está muito no teu trabalho também, assim. Sempre tem uma piada que é crítica e ela cutuca ali, né, na ferida. E que foi muito difícil fazer isso em Suarana, porque eu não tinha mais a escada, né? Eu me divertia fazendo a Face da Boa Preguiça, porque tinham 9 atores em cena, aquilo para mim era um prato cheio para me divertir. Joaquim Simão era isso, esse personagem era um Malazarte, um João Grilo da vida, um Zé Pereira. E no Sussuarana eu tô sozinho, né? São 40 minutos sozinho em cena ali, tentando manter viva a chama, respiro e ainda encontrar essas dificuldades ainda para solucionar, porque eu faço ainda a Sussuarana, mas eu ainda não vejo que ela está pronta. Não sei nem se nunca ela vai estar pronta. Talvez a gente não procura isso, perfeição. Mas é porque eu ainda vejo que eu ainda posso brincar em alguns lugares, porque tem um momento que as cenas ficam muito frenéticas, aí depois tem que dar um respiro. Então, esses lugares ainda de procurar. Mas é muito divertido. Eu fiz em Cajazeiras a primeira vez, lá no Teatro Ica, que eu vou disponibilizar até o link, que a Casa Tempo pode colocar aí na bio para quem quiser assistir Sussuarana depois aqui da live. É curtinho, tá muito gostoso. Foi feito lá no Teatro Ica, a gravação. E aí, manhã assistindo a apresentação lá, não sei nem se eu acho que ela deve estar na live aí. Aí, manhã assistiu lá no Teatro Ica. Quando eu terminei, assim, eu fui falar com ela, ela fez, mas esse caçador mente, viu? Ah, bicho. Esperando agora passar tudo isso para voltar à ativa, calor humano, voltar às apresentações. Deixa eu ver, cortou um pouquinho aqui. Mas voltou, Mas tá tava chegando rolando, aqui a galera o tava áudio. ouvindo. Sim, essa relação é muito. Tô te ouvindo. É porque às vezes dá uma cortadinha aqui, mas não pega direto. Acho que é porque a conexão fica. Quando as pessoas vão Tá. comentando, mandando coração, ele dá uma travadinha, mas é normal. É isso, acho que essa relação é muito corpo a corpo, né? É muito próxima e. Enfim. E aí eu queria saber, assim, Tardelli nesse tempo se fez, né? Saiu de Cajazeiras. Aí eu não sei se você podia falar um pouco quando foi esse tempo, por que é que você saiu de Cajazeiras, né? Quando foi fazer teatro e como foi sair do interior e ir para a capital, né? Eu acho que foi no ano Ou de você já morava 2000. lá, né? Como é que foi? Não, eu morava em Cajazeiras e aí, quando eu morava na Rua do Teatro, e aí eu começava a assistir espetáculos todo final de semana, eu estava lá assistindo. E aí comecei a fazer uma Paixão de Cristo lá, um amigo meu, vamos fazer Paixão de Cristo aqui lá. Eu fui, fiz o teste, passei, eu acho que fiz um Anjo Gabriel na época. E aí depois dessa Paixão de Cristo, o Hernandes me convidou para fazer o Trinca Mais No Quebra, uma peça que era uma peça popular, não era para apresentar na rua, era uma peça de palco. Só que na estreia, no Festival de Arte de Areia, tinha muita gente. E o Teatro Minerva, que é o mais antigo da Paraíba, ele é muito pequenininho. E aí não cabia todo mundo lá dentro. E tinha mais gente do lado de fora do que dentro do teatro. E aí a Hernandes chegou no camarim e fez, bora, todo mundo pegando cenário e vamos pra rua. A gente, vamos fazer na rua, na frente do teatro. Bora, rapidinho. Aí cada um foi pegando o cenário, mesa, cadeira. Aí ele chegou no palco, fez boa noite, tudo boa noite. Eu gostaria de pedir que todos vocês se retirassem do teatro, que a gente vai fazer a peça lá fora. E aí saiu todo mundo de dentro do teatro, abriu uma roda na frente do Teatro Minerva, a gente colocou o cenário e apresentamos na rua. Então a minha estreia no teatro foi rua, né? Isso em 1999. A minha primeira experiência fora Paixão de Cristo era teatro de rua. E aí a gente fez aquela apresentação e a gente gostou. Então, em algumas cidades que não tinha teatro, a gente vendia a peça e fazia na frente da igreja, que geralmente tem uma calçada ampla, né, reta. E aí a gente começou a fazer assim. E aí depois eu vim, a manhã fez, quer fazer teatro? Vá se profissionalizar. Aí eu estudei para o vestibular para fazer educação artística em João Pessoa, fui-me embora em 2001 para lá. Aí logo em seguida veio a especialização em representação teatral, que aí nessa época eu já estava no Grupo Graxa, o Grupo Graxa foi para o Jeca, depois fui para o Grupo Piolim, fiquei na Piolim 2 anos, circulando com o espetáculo A Gaivota, a Piolim com Valda Sarapalha e Luiz Carlos com o Palhaço Chuchu. E aí a gente fez várias circulações com essa peça, assim, né? Vários lugares, assim. Foi a primeira vez que eu andei de avião, por exemplo, assim, fiz uma viagem.
Então foi nessa época da Piolim, né? Fazendo essas apresentações. E bem remunerado, porque a gente pegava o palco giratório, a gente pegou o Petrobras Manutenção de Grupo, a gente pegou o Rumos Itaú, a gente pegou tudo que tinha de edital, a Piolim engaixava, que tinha mais de 35 anos de estrada, né? E espetáculos, pô, Val da Sarapalha é inquestionável. Todo ano, se fizer uma listinha dos 10 melhores espetáculos, você vai tacar o Val da Sarapalha lá no meio, porque é referência do teatro paraibano. É uma virada de chave na história do teatro nacional, né? Então, para mim, estar ali na Piolim, naquele tempo, com aqueles monstros do teatro, né? Nanego, Everaldo Pontes, Soia Lira, nossa senhora, pelo amor de Deus, tá com aquela galera trabalhando ali, eu tava louco. E aí eu fiquei, acho João que 2 Dantas. anos na Piolim. Aí eu fiquei 2 anos na Piolim, né? Fazendo a gaivota com essa galera. Mas aí alguma coisa me fazia voltar para o teatro de rua. Eu queria voltar para a rua, eu queria fazer teatro popular novamente. E aí, com a especialização, que foi a Face do Poder, isso mexeu comigo. Aí Cristina chegou para mim e fez: Ei, bora fazer um projeto ali. Eu disse: o que é? O Grupo Cláudio de Shakespeare, para montar a Face da Boa Preguiça na rua. Projeto da Chesf e tal, tem grana, eu quero que você ministre a oficina, aí você pode ganhar uma por fora, meu amigo. Aí eu não contei conversa. Cheguei lá na Piolim, galera, ó, apareceu um projeto aí, eu vou lá. Aí Nanego, a galera foi muito massa, o Nanego disse: vá, se você precisar voltar, volte, se não precisar, não tem problema. E aí eu fui. Fui e nunca mais voltei, assim, porque o Sertão foi me Lindo, consumindo, e eu né? fui consumindo o Sertão Teatro, assim, já foi dando certo, né? Que depois da Face da Boa Preguiça, o projeto foi emplacar a Flor de Macambira. Aí logo em seguida a gente já pegou esse projeto e já foi-se embora, assim, já foi decolando. E aí veio a Alegria de Náufragos e a gente não parou mais, né? A gente tá junto até hoje, assim, se dando muito bem, assim, enquanto coletivo, enquanto pensamento de grupo, assim, respeitando as opiniões dos outros. A gente encontrou um lugar, assim, de harmonia que a gente tá morrendo de saudade um do outro, assim, sabe? Ai, que massa, Tardelli. O Veronaldo fez uma pergunta para tu aqui, que eu acho que começa a revelar, né, um pouco desse tempo de pandemia. Veronaldo pergunta como você vê o retorno do teatro após esse momento. Rapaz, eu acho que vai ser um lugar muito. Vai ser muito complicado, porque nós fomos um dos primeiros a parar, né, o setor cultural, e eu acho que vai ser um dos últimos a voltar, porque não tem como fazer cultura sem aglomeração. Não tem como fazer teatro, não tem como fazer cinema, não tem como fazer dança, não tem como. A gente precisa de público. Sem público a gente não vive. E aí, eu acredito, como vendo a experiência dos países que estão retomando, a gente vê que eles ainda, mesmo retomando, estão tomando ainda muitos cuidados acerca de distância, ainda utilizando máscara. Então, acho que a gente ainda vai retomar muito lentamente. Então, a minha preocupação é que antes disso, a gente já vinha na marcha ré. A gente já vinha muito lento. Já estava impossível viver de bilheteria aqui em João Pessoa, por exemplo, né? Além das pautas serem muito altas, impossível a gente conseguir tirar dinheiro de caixa para fazer 2 finais de semana no teatro. A pauta 800, 1.200 reais uma noite. Como? Como é que a gente vai sobreviver desse jeito? Então, a gente já está começando a ter conversas aqui, né, nos fóruns e até no tete a tete, assim, por WhatsApp. A gente já está tentando pensar num projeto de retorno, principalmente por essa parte do setor público, de livramentos de pauta, pensar de como a gente atrair o público novamente para esses lugares, né? E como deixar essas pautas isentas, como é que o setor privado também pode nos ajudar em termos de patrocínio, de divulgação, né? Então, a gente tem que procurar essas saídas, porque antes a gente já não estava tendo, estava muito difícil. Então, pode ser que nessa volta, né, no pós-pandemia, a sensibilidade das pessoas tenha tomado um novo curso, né? Eu acho que as pessoas vão olhar para o artista de uma maneira mais acolhedora. Porque hoje em dia está todo mundo em casa recorrendo a isso. Ou uma live de um artista, ou está vendo uma série, ou está vendo um filme, ou vai ver o link de alguma produção teatral, ou vai ler um livro, ou recorre à poesia. Então, sem arte a gente já viu, está mais do que comprovado que é um escuro, é um blackout. Então, acho que com esse retorno, as pessoas vão olhar com um olhar mais diferenciado, né? Vão ter uma preocupação mais, porque
eu sinto que tudo fica muito na mão dos artistas. Qualquer coisa que acontece vai lá, artista, fala, diz alguma coisa, manda um vídeo. As pessoas têm que parar de tirar essa responsabilidade da gente. O cidadão comum também tem o direito de cobrar isso daí. Não fica só esperando do artista botar um negócio no espinhaço e sair, não. A gente já quebra a cabeça demais tentando produzir para entreter, para refletir, para levar alguma coisa a mais para esse mundo. Então a gente ainda tem que correr atrás de uma coisa que todo mundo deveria. Então vamos dividir a culpa, né? Vamos dividir isso aí, né? Vamos cobrar juntos, né? Vamos andar de mão dada, Responsabilidade, de mãos dadas né? depois disso aí. Exatamente. E as políticas públicas a gente tem presenciado aí desde sempre, né? Principalmente nas prefeituras, ela é muito escassa ainda, né? Os estados ainda têm se A Helena organizado tá de aí, alguma no maneira. quarto. Os estados Helena! têm se... Oi, Helena. Foi dar um grito aqui que tem a gente chegando aqui, tá todo mundo lá pra Pode dentro. dar. E as prefeituras, como eu estava dizendo assim, as prefeituras não têm ainda não têm desenvolvido, né? Não têm desenvolvido políticas que possam atender às nossas classes como artistas, né? E tem uma coisa que você falou muito bacana, assim, às vezes a gente passa tanto tempo fazendo a produção de uma peça para fazer uma temporada, né? Pelo menos 4 meses, 6 meses, botando dinheiro do bolso para fazer aquele trabalho. E se não houver esse tipo de financiamento, né, não dá para pagar uma bilheteria, um aluguel, né, de um espaço, né? E isso fica muito Exatamente. complicado para a gente enquanto Exatamente. artista. Então, é a afirmação de política pública mesmo, né? Essa PL aí vai É. nos ajudar muito para isso. Pois é, é Esse essa tema... preocupação que a gente está tendo agora, mas eu acho que está se caminhando para isso, assim. Eu acho que foi um momento também de não só os artistas, mas todo mundo ir para esse lugar do recuo, né? Esse isolamento também faz a gente refletir sobre outras coisas, né? Olhar para a gente, olhar um pouco para o que a gente vinha fazendo e agora para onde a gente vai. Eu acho que esse momento foi também, né? A gente tem que tirar coisas boas de tudo. A gente também não pode só dizer, então, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Assim, o que é que a gente vai fazer agora, o que a gente vai fazer agora? Acho que é um momento de respiro também, né? E voltar com a mão na massa. É um momento de preocupar, né? Tirar essa... De se ocupar, quer dizer. Não é um momento de se preocupar, É. tentar se ocupar. Eu fiquei... acho que para a gente ir seguindo aqui para os nossos finalmente, Já? ver se Tá as quanto tempo pessoas já aí? têm... Não, a gente tá em 40 minutos. A gente pode abrir outra live aqui e Ah, continuar conversando, que é conversa boa demais. bexiga. A gente tem Diz, 40 manda. minutos agora. Então, eu queria saber, assim, também, esse lugar do ator, contador, se você pudesse falar um pouco dessa experiência, desse corpo, né, do ator e o corpo virtual também, como foi essa relação com o próprio cinema, como foi experienciar o cinema, que tu também já tem outras experiências, e dizer para as pessoas, quem quiser deixar alguma pergunta, a gente está seguindo para um momento final Manda. dessa conversa maravilhosa hoje, ver se as pessoas têm Olha, alguma eu acho que pergunta, assim, e falar desse corpo, né? sim. O ator contador, eu me encontrei muito nesse lugar. Eu adoro muito fazer assim. Eu tive muito medo no início, mas quando você começa e vai embora, eu me realizei muito, porque eu tenho muita dificuldade com direção em teatro. Muita dificuldade. E assim, não no sentido rebelde da dificuldade, mas é no sentido de criação. E por isso, quando eu digo que o Sertão Teatro hoje a gente se encontrou, é porque a gente encontrou um lugar muito saudável na construção coletiva mesmo. A gente escuta muito falar disso, né? Construção coletiva, mas até que ponto é uma construção coletiva? Como se dá essa construção coletiva? Então, às vezes a gente acha que está sendo coletiva e não está, né? Então, eu acho que o Sertão Teatro hoje encontrou esse lugar de uma direção coletiva, de ouvir todos, de entender todos, de tentar reproduzir todas as ideias e tentar encontrar um lugar comum. E então, todos os espetáculos que eu passei, eu tinha muita dificuldade, assim, nesse sentido. Por exemplo, na Face da Boa Preguiça, a cada apresentação, Fernando Yamamoto vinha com um caderninho cortando meus cacos. Ó, isso aqui não pode. Ó, Tardelli, aquilo que você falou vai cortar também. Tardelli aqui. Aí todo dia eu encontrava o outro e botava em outro canto. Aí ele já vinha reclamar. Rapaz, tu botou outro caco. Eu disse, sim, você não mandou tirar aquele? Eu botei em outro. Seu trabalho é esse. Senta aí e anote.
Então, toda vez eu tinha esses conflitos com o Fernando sobre essas coisas assim. O Alegria de Náufragos, a gente já entendeu tanto que isso não ia funcionar, uma história de ter uma mão pesada de diretor, que César Ferrari e Jordano Castro, eles estão como colaboradores, eles estão como provocadores. É tanto que está na ficha técnica, né? Provocadores. Não estão nem como diretores, porque a gente não quis em nenhum momento que nossas ideias não tivessem cena. A gente parece que ficou traumatizado com isso. A gente queria estar falando o que a gente realmente queria estar falando. E aí César assistiu recentemente a peça na Mostra Cariri, lá em Nova Olinda, e ele já assistiu com medo. Ele, vixe, já tô até com medo dessa peça que eu vou assistir hoje. Mas aí ele assistiu a peça e fez, cidadão, é isso, a peça tá a cara do grupo, tá a cara de vocês, eu acho que é isso que vocês queriam. Então César Ferrari, com toda a sua sensibilidade, sua inteligência, e Jordano do mesmo jeito, ele assistiu a peça e fez, é isso, é isso, é isso. Eu acho que a gente encontrou o lugar da gente. E aí na peça, no espetáculo Rezes, que ainda é muito nova a peça, eu dirigi e atuei também, que tá Poliana, Poli Barros, Rafael Guedes e eu, e Célia Farias, que vai entrar em cena agora também. É um espetáculo muito recente, a gente estreou em Fortaleza, lá na Casa Absurda, do Meninos do Pavilhão da Magnólia. E o espetáculo está recente, a gente quer apresentar muito ainda, quer fazer muito ele, então a gente está revendo coisas, está fazendo releituras, mas é muito bom ver como os meninos aceitaram essa direção minha, né, de como é que eu vou dirigir e estar em cena ao mesmo tempo. Mas foi muito bacana. Está novamente agora na Mostra Cariri, ó, Ediceu está aqui, Ediceu Barbosa, que é lá do Casaninho. A gente apresentou lá no espaço deles, foi tão aconchegante, tão prazeroso, uma plateia tão honesta. Poxa, foi muito. Sempre é bom estar na Mostra Cariri. Para mim é um dos melhores acontecimentos do Brasil. É quando reúne aquelas cidades barbárias. De casa, senta lá e fica assistindo. É uma coisa absurda, assim. Aí, pronto. E É, assim, a minha ida para os. Mas todo mundo ouviu. Travou o teu aí, mas estava saindo o áudio aqui, viu? tava saindo, né? É só travando aqui mesmo. Tava. Travando o teu, mas o áudio tá indo. Eu tô Beto acompanhando Querido, meu pelo querido, um outro cheiro. aqui. E aí, retomando para a pergunta que você fez, a minha ida para o cinema foi, por incrível que pareça, ela foi uma ida financeira mesmo, assim, foi uma ida artística mesmo, assim, de trabalho. Porque eu não conseguia deixar de fazer teatro, graças a Deus, o Grupo Sertão está com 13 anos. A gente ficou 5 anos ininterruptos, sem parar de trabalhar. É um fato inédito. Acho que eu só via isso em grupos como o Galpão, o Armazém, né? Grupos que já têm projetos consolidados com a Petrobras e tal. E a gente estava nessa, a gente passou 5 anos circulando com a Flor de Macambira. Se você me falar aí o nome de um festival aí, eu vou dizer, eu já fui. Eu já fui, eu já fui. E assim, eu falo isso com o maior orgulho, porque foi um trabalho muito difícil construído. Não é fácil você abdicar a mão de um monte de coisa, abdicar trabalho, abdicar estar com família, abdicar ter um emprego com carteira assinada para viver de teatro. É muito difícil. Então eu digo com muito orgulho que a gente passou 5 anos ganhando honestamente e vivendo de teatro. Entrava, a gente dividia pelo maior número de mês que a gente conseguisse, para a gente ter uma renda fixa e não se preocupar em fazer bico nem em fazer outro trabalho. Então a gente conseguiu viver só de teatro durante esse tempo todo, assim. E foi uma alegria viver só de teatro nesses tempos, né? Tá chegando aí? O dele? Então travou Ó, pra o mim. teu trava, mas a gata. Viu, Gleidson? Oi, não tô escutando. Não, mas O assim. teu tá, o teu tá travando, mas a galera tá ouvindo, que os coração tá subindo, os comentários tá subindo, tá entendendo? Tá, eu só não tava escutando esse final. Agora que você tava Quando o falando, teu, podia repetir só? quando o teu, pronto, quando o teu travar, não se preocupa muito não, porque tá indo, os coraçãozinhos tá subindo, os comentários tá chegando, a Sim. minha não travou ainda não, tá bom?
Eu tô ouvindo bem, Lucivânia, minha prima, Tayana, lá de Fortaleza. Um cheiro, Tayana. Tayana tá ouvindo bem, tá todo mundo ouvindo. Ó, Renata Mora foi uma das primeiras produtoras do Grupo Sertão Teatro, né? Ela foi uma das fundadoras. Ela tinha uma empresa chamada Trato, e aí a Renata foi uma peça também fundamental na história do Grupo Sertão Teatro, que ela conseguiu estruturar burocraticamente, assim, né? Dar esse suporte burocrático na escrita dos projetos, nas planilhas, no entendimento na função de cada um. Ela foi super, assim, uma peça fundamental para o grupo. E a gente também deve muito a ela o que o grupo conquistou nesses anos todos, né? Nata E aí Mora. foi isso. Então, Aí depois desse tempo que os foram caindo os editais, o grupo devolveu a sede, foi acontecendo um monte de coisa. E aí apareceu a oportunidade que, tipo, o que é que a gente vai fazer daqui a 6 meses? Nada. Eu digo, bom, então eu vou poder me comprometer em alguma produção de cinema, por exemplo. Então eu vou fazer cinema. E aí apareceu a primeira indicação, que foi para um filme de Eliezer, chamado Beice de Estrada. Por coincidência, Eliezer é autor do Trinca Mais no Quebra, que foi minha primeira peça teatral. E o meu primeiro filme, também do mesmo autor, Eliezer. Eu achei que isso foi um sinal. Isso é um sinal, isso é um sinal. Fui fazer essa participação em Beice de Estrada. Depois disso, apareceu a oportunidade de fazer o teste para o filme Bacurau. Fiz o teste para Bacurau. Ficou demorando um pouquinho para sair o resultado, porque eles foram adiando os processos, mas aí o Marcelo Caetano, que foi o que fez o casting em Bacurau, ele me indicou para um outro teste, para o filme O Paterno de Marcelo Lordelli, Recife. Fiz, passei e gravei. Aí veio um outro teste para o filme Serial Kelly, que é um filme da Globo Filmes, que foi gravado em Maceió, com direção de René Guerra. Fiz. Aí na volta, Bacurau, passei no teste. Aí fui gravar Bacurau. Aí depois veio curtas-metragens, veio um filme de Otto, que metendo a cara, assim, né? Porque foi me trazendo uma renda financeira e foi me jogando em outros trabalhos. Onde nasce o esforço? Você perguntou aqui se eu tinha participado. Eu ia participar. Eu ia fazer um farmacêutico. Eu ia abrir só um portão lá para a Patrícia Pilar chegar e eu entregar um remédio a ela. Só que ela inventou de ter conjuntivite. Ela inventou de ter conjuntivite, aí não viajou. Na noite que eu ia viajar, aí o produtor liga. Tá, velho, onde você está? Eu digo, tô indo pegar um ônibus para ir para Cabaceira. Não vá, a Patrícia Pilar pegou conjuntivite e não vai poder vir. E a sua cena vai adiar. Me lasquei, ai, perdi a senhor. diária. Adiaram, e aí, porque não pode parar, né? As gravações vão metendo uma atrás da outra, aí teve um dia que eu vi lá a cena, a da farmácia, eu digo, era essa cena que eu ia fazer. Só que aí cortaram o farmacêutico, que ela só entrava na farmácia e saía. Perdi a diariazinha. Mas é isso mesmo, Deus sabe o que faz. E aí, Eita. por conta de Olha, Bacurau... Tardelli. Diz. Pode Acabou o falar, tempo, pode é? falar. Não, vá, continue. Não, tá no tempo ainda. Aí pronto, cortaram a cena do farmacêutico, né? Eu ia abrir o portão lá pra Patrícia Pilar e cortaram a cena de Tardelli, o bichinho, perdi a diária. Fiquei triste. Mas aí, por conta de Bacurau, né? A gente aqui não tem agência, assim. Eu não conheço nenhuma agência que trabalha para cinema, para novela aqui. Tem o Agente Se Fala, que é de Natal, né? Lá do Rio Grande do Norte, que é de Marcílio. Mas é mais naquela região, assim, ele ainda trabalha com muitos atores aqui, acho que Raquel Ferreira tá trabalhando com ele e tal. Tentei também, mas é muito difícil, porque você não depende só do agente, você também tem que fazer seus contatos, você tem que bater na porta, e uma coisa que eu não tenho medo é de bater na porta dos outros, tá aí um negócio? E aí eu ficava, meu Deus, e agora, e agora? E aí a minha sorte foi que, depois de Bacurau, a Carol Condé, que é de uma agência do Rio de Janeiro, ela me convidou para ter uma conversa, ela perguntou se eu estava sendo agenciado, se eu tinha interesse de conhecer a empresa dela. E ela já agenciava uma porrada de artistas, assim. A própria Karine Telles, a Bárbara Cohen, que é do Bacurau, ela agencia. Suzy Lopes está indo para ela agora, o Buda. E aí com ela eu fui me dando muito bem, assim. A gente foi conseguindo ter uma linha, assim, de agenciamento de carreira. E foi quando apareceu a oportunidade da novela, por exemplo, Amor de Mãe. A Laís, ela me conseguiu um teste para uma outra novela,
que é uma próxima novela que vai vir das 7, que a gente não sabe agora bem quando é que essa novela começa. Fui para fazer esse teste, dividi uma passagem em 12, até hoje eu estou pagando minha passagem, paguei 12. Inclusive eu saí da Mostra Cariri, porque de Juazeiro estava mais barato. Terminou a Mostra Cariri, peguei um voo de Juazeiro para Rio de Janeiro, fiquei na casa do meu amigo lá, Antônio Saboia, que faz o Forasteiro de Bacurau. E aí eu fui fazer esse teste para essa novela. Quando eu fiz esse teste, uma amiga minha lá do Rio, Quitéria, que é do Grupo Carmim, maravilhosa, Quitéria que estava fazendo Malhação, ela comentou com as produtoras que eu estava por lá. A Marcela Bergamo, eu sei quem é o Tardelli, o prefeito de Bacurau, me dá o telefone dele. Ela perguntou se eu queria fazer uma pontinha Amor de Mãe, e a pontinha virou 4 diárias, paguei a passagem, sobrou dinheiro pro Carnaval de Olinda, conheci um bocado de gente massa lá na Globo. Gravei lá minha filhinha na novelinha bacaninha, entendeu? Fiz todo o social lá, conheci uma galera massa. E é isso, voltei, tô esperando aí essas outras coisas que vão aparecendo. Mas é isso, assim, eu tive que correr atrás, né? Você não pode esperar que chegue e trabalhe para você, porque isso é muito difícil. Primeiro porque testes hoje em dia tá fazendo muito self-tape. Nessa pandemia aqui, eu acho que eu já fiz uns 7, 6 self-tape. Chega os testes, a gente manda e não tem cachê self-tape, né? Não tem cachê teste. Já tava difícil a galera lutando mais em São Paulo, no Rio, estava de cachê teste, aqui não tem isso não. Aí a gente grava, manda e reza, sendo uma vela. Manda, sendo uma vela. E fica esperando o resultado dessas coisas chegarem, né? Os atores e atrizes que estão assistindo, que têm interesse em trabalhar com audiovisual, que têm interesse em trabalhar com publicidade, tem um aplicativo muito interessante chamado Elenco Digital. Você baixa no celular o aplicativo, faz o seu cadastro, é de graça. Se você quiser uma coisa que chama Elenco Prêmio, você paga uma quantia, acho que deve ser R$ 30 por mês, ou é 180 durante o ano, uma coisa assim. E aí você consegue ver todos os produtores de elenco, visualizar o seu perfil, eles avaliam o seu perfil, eles indicam para trabalho. E tem mais de 40 produtores de elenco do Brasil inteiro lá. Então é uma plataforma muito interessante. Tem me trazido bons frutos, tem funcionado sim. Então eu estou nesse daí. Então, elenco digital, atores e atrizes interessados em expandir o território, né, buscar novos trabalhos, novos desafios. Essa é uma oportunidade. Anotem, elenco digital, você vai baixar o aplicativo, fazer o seu perfilzinho lá. É tipo um mini portfólio. Você coloca tudo lá. Então, vale muito a pena, assim. Entendeu? O Edson está dizendo que tem, que já foi contactado por lá. Então, acho que é uma oportunidade para... Beto Quirino, o que é que tu acha das pessoas que dizem eu já cheguei lá? Que eu cheguei lá, né? Ai, Beto Quirino. Beto Quirino é muito foda. Ei, Eu Tardelli, sou fã desse então, cara, velho. A Sussuarana tem essas contações, né? Tem esse lugar, muito o que o Edsel foi falando, algumas pessoas foram se divertindo muito ao longo da tua fala, que é muito tu mesmo, né? Que é essa alegria, essa força que tu traz pra gente, assim, tu é uma pessoa que me inspira muito. Eu queria saber se vem alguma conversa de caçador aí, se tem alguma contação para deixar pra gente, alguma história para compartilhar. Me lembra Rapaz, alguma coisa, um trecho. O trechinho da peça, você fala, tá acabando já o tempo da gente? Tá acabando o nosso tempo, 18h53, falta um pouquinho. Não, eu vou só dizer uma coisa. Mas a gente pode abrir. Assim, não, antes... Diga. Diz, não, pode abrir o quê? Não, podia abrir outra se você quiser continuar aí falando alguma coisa. Porque ela encerra em 18h50. Assim, Falta quantos minutos? Falta 5. Ah, tá. Não, eu vou só dizer 5 uma minutinhos. coisa. Lembrando ao pessoal que não viu Sussuarana, eu vou mandar o link para você colocar aí no Casa Tempo, na bio. É bom que a galera segue a Casa Tempo também. E aí coloca aí pra galera assistir Sussuarana. Mas só para dizer assim que coisas boas podem acontecer a gente estando em casa mesmo. Então, por exemplo, falando de uma outra coisa fugindo do tema, mas que pode ajudar muito é criar ferramentas assim, principalmente para quem está querendo, que está muito inquieto. Por exemplo, eu estou muito inquieto. Todo dia eu estou tentando produzir vídeos aqui. Eu fiz até um vídeo recentemente com a música de Dominguinhos, muito linda, dele e de Anastácia.
junto com a Helena tocando sanfona. Então eu já estou produzindo outros textos sobre saudade, sobre choro, sobre São João. Então estou criando coisas. E eu acho que para a galera também que quer trabalhar com audiovisual, com alguma coisa, é muito bom você escolher textos, de preferência que o direito autoral, né, já seja domínio público. Aí você grava em casa, manda para uma amiga assistir, avaliar, manda de volta, grava de novo, procura um texto cômico, um texto mais dramático, outra coisa. E alimenta isso no YouTube, algum canto, para ter esse material guardado, para quando alguém precisar você já ter para enviar. E, assim, ficar exercitando em casa mesmo, assim, sabe? Eu acho que aqui eu tenho feito muito isso, assim, exercitando um pouco dessa escrita. Esse lugar do ator-contador me trouxe muito para esse lugar, assim. Eu tô gostando de narrar as coisas que eu tô querendo falar. Antes eu recorria a algum texto logo. Eu quero um texto, eu quero uma coisa. Mas agora eu já tô começando a tentar produzir esses textos, assim, sabe? Sem nenhuma pretensão. Por exemplo, eu fazendo aqueles vídeos da Pitu, já ligaram para me dar Pitu, olha. Ligaram para me dar Pitu, tentando fechar um negocinho para criar uns videozinhos aí. É isso, filho. A gente não para, na cabeça da gente fica assim, ó. Né? A gente Fazendo fica só doido. os Então, se a gente não merchans. produzir. Então se a gente não E comer na produzir, casa a gente fica. é delicioso. Exatamente. Mas é isso, eu acho que esse lugar da contação de história, do ator contador, ele pode trabalhar em vários sentidos, assim. Então, não é só teatro, mas, por exemplo, eu fazia muito poesia encenada do Sesc, que tinha poesias encenadas, eu adorava fazer isso, sabe? De pegar um texto e tentar tornar ele cênico, tentar tornar ele visto de uma outra maneira. Então, eu gosto muito de fazer, de produzir coisas assim, nesse sentido. Aí eu acho que essa coisa de falar muito, sabe, isso vem muito da minha história de vida, que terminou indo para a academia, saindo da academia, indo para a rua, da rua foi para o palco. Então isso é muito meu, assim mesmo, assim. Eu comprei essa história mesmo, assim, de reproduzir ou de criar essas coisas. E agora que eu tô aqui no meio do mato, meu amigo, já disse a Helena, se prepare, todo dia a gente vai É no história. meio desses matos aí, pega essa sanfona e vamos contar a história. E eu acho que é isso. No finalzinho da peça, é um trecho que eu gosto muito de Sussuarana, que o ator, ele neutraliza novamente a história e vira Tardelli, o ator contador. Aí ele diz: o que ficou no passado, fica no passado. Mas tudo vira memória. Quando eu não estiver mais aqui, quando eu não estiver mais entre vocês, eu gostaria de ser memória. Então, quando eu não mais me estiver aqui, quando eu não estiver mais fazendo live, quando eu não estiver mais no palco, por favor, me deixe ser memória viva. E sai. Então é mais ou menos isso. A gente é memória viva. Então eu tento ser memória viva. Eu tento estar o tempo todo endoidando as isso. pessoas. Acho que a gente. Sem doida qualquer um, ser humano. Mas é isso, assim, queria te agradecer muito. Dizer que você é um queridíssimo para todo mundo aqui no Cariri, um queridíssimo para mim também. Dizer que muito agradecido mesmo fazer parte da minha história, assim, do meu processo de formação também, né, antes da faculdade, por esse apaixonamento do teatro, essas embaixo da árvore, no tempo de mestrado. De mestrado. E dizer que essa conversa de caçador é, dizendo assim, muito bom, que gosta muito do teu trabalho, e esse divertimento teu nos chega nessa alegria. Tardelli, brigadão mesmo, assim, você ter contribuído com o nosso evento. Essa sua falação, contação de histórias é muito importante para a gente estar descansando um pouco. Lucivânia tá mandando um beijo. Eita, um beijo pra Cariri, beijo pra Varanda, beijo pra Edseu, pra Ludmilla, pra Brenda, Sônia, a galera todinha que chegou aí. Pô, massa demais ter vocês por aqui. Obrigado você, cara, pelo convite. E com certeza aquela conversa que a gente teve lá debaixo daquela árvore, lá no mestrado, lá no FRN, depois de bater aquele rango ali, que a gente ficou ali pensando como é que a gente ia fazer nossa dissertação, como é que a gente... Como é que eu vou fazer? As aflições, as contas para pagar. Ai, meu Deus. É disso, meu querido. Cheiro no coração. Daniel Araújo, a galera que tá passando aí. É isso, querido. A gente vai seguir contando nossas histórias, porque se a gente não contar, ninguém conta, não. De jeito nenhum. Muito obrigado por esse afeto e segura direito nesse spot. Eu vou encerrando, tá? Daniel Araújo está dizendo, tá dando para ouvir os grilos daqui do meio do mato.
Tá joia, meu querido. Um abraço. Beijão. Ixi, eu tô ouvindo também, seu irmão. Segura no pote. Beijo, obrigado, Chega. gente. Obrigado a todo mundo. A gente vai estar publicando Valeu. o link, né, do Sussuarana. Beleza. E é isso. Vamos nessa. Valeuzão. Tchau. Vamos. Como é que encerra isso?